Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição, tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 1 da tarde, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, 973350038, 973350038. É o caminho aqui para você fazer perguntas para os nossos entrevistados de hoje. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira, você conhece o nosso espaço, já é tradição, gente do MPD que fala no ar, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos apresentar aqui as nossas convidadas de hoje, que vão analisar os temas propostos, e a Joseli Chiarella. Ela é farmacêutica bioquímica, mestre em imunogenética, diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Joseli também sempre colaborando com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Tudo bem, Joseli? Olá, bom dia, boa tarde, não sei. Um prazer estar aqui nessa mesa predominantemente feminina, né? Somos assíduas, mas nunca nos encontramos aqui nessa reunião. Vamos fazer uma boa discussão. Vamos lá, o nosso primeiro assunto de hoje, 12:01. Minha gente, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse nessa segunda-feira, comecinho da semana, né? A Comissão sobre Status da Mulher, que a igualdade de gênero está a 300 anos de distância, de acordo com as estimativas da ONU Mulheres. E o pior, para ele, o progresso em direção à igualdade de gênero está desaparecendo diante de nossos olhos. Guterres citou as altas taxas de mortalidade materna, as meninas forçadas ao casamento precoce e as sequestradas e agredidas por frequentar a escola como prova de que a esperança de alcançar a igualdade de gênero está cada vez mais distante. Joseli Chiarella, o que a fala do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, nos traz, nos revela? Qual que é a reflexão? Bom, eu vejo que nós não temos um Afeganistão aqui, mas nós temos um país trazendo isso para a realidade do Brasil, um país muito heterogêneo. Então, quando tem a fala aí da doutora Vanessa, quer dizer, nós temos uma realidade dos grandes centros e uma realidade também dos centros mais longínquos. E eu acho que isso também, que foi divulgado agora recentemente, nós retrocedemos 25 anos na mortalidade materna e neonatal, por simplesmente não executar adequadamente os testes pré-natais, né? Então, nós tivemos um retrocesso de políticas públicas que, ao longo do tempo, levam a essa situação aqui. E com relação à jornada dupla da mulher, que isso é uma coisa bastante importante, ontem eu li um relato de um homem que ficou viúvo e assumiu os 2 filhos. E ele disse que era um pai muito participativo, que chegava em casa, dava banho nas crianças e tal, mas nunca se ocupou do planejamento da segunda jornada, que é assim, para fazer a comida precisa ir no supermercado para comprar comida, para levar a criança no pediatra precisa lembrar de marcar o pediatra. Então, assim, a jornada da mulher, ela não é só de duplo trabalho físico, ela é de duplo trabalho mental também, né? E então, eu acho que o que fica de reflexão é que aqui no Brasil, nós temos 2 realidades, as realidades dos grandes centros e as realidades mais longínquas, onde a gente tem a presença maior da violência, da maternidade infantil adolescente. Para mim, eu acho que o que fica é isso. Espero que ele esteja, pelo menos, um pouco enganado com relação aos 300 anos, né? A gente vai mudar a página agora, entrar num assunto aqui relacionado com a política. Sob pressão do União Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu manter Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, apesar das acusações de uso indevido de recursos públicos. A manutenção do ministro no cargo quebra a promessa de Lula de não manter no governo integrantes do primeiro escalão envolvidos em irregularidades. O ministro recebeu diárias e usou um jato da Força Aérea Brasileira para ir a leilões de cavalo em São Paulo em janeiro, alegando serem compromissos urgentes. Ainda quando o deputado Juscelino Filho destinou verbas do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em fazendas de sua família no Maranhão e sonegou informações sobre seu patrimônio à Justiça Eleitoral. Joseli, 2 aspectos. Essa questão da ética, da moralidade, em relação a essa confusão que é feita entre o que é público e o que é privado,
E a gente estava falando aqui da opção política, tem a opção política. A permanência do ministro Juscelino Filho tem a ver com os votos eventuais que o governo possa ter no Congresso Nacional, Câmara e Senado, para passar as matérias. São 59 deputados e 9 senadores. Então, a gente podia passar dias discutindo esse fato aqui, porque tem tantos aspectos importantes, né? Primeiro, por que um político brasileiro nunca tem tantos direitos e tantos benefícios? Se a gente comparar também com outros países, disposição de avião, esse tipo de coisa, também em outros países não acontece dessa forma. Olhando para o lado político, quer dizer, a governabilidade, né, que é o que está se buscando nesse momento, justifica esse tipo de atitude, porque esta é uma ação que terá uma consequência, seguramente. Eu gostaria sempre de ser uma mosquinha para entender aí esses filigranas desses acordos. Então, isso feito em nome da governabilidade, o Lula é extremamente político, isso é super importante, mas este fato nos levará também aonde lá na frente, né? Porque não tem almoço grátis. A gente sabe que em política não tem almoço grátis, né? Meio-dia e 23, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira. Estamos no Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O assunto agora é saúde. E o Ministério da Saúde inicia na próxima segunda-feira a vacinação contra a monkeypox. As doses adquiridas pela gestão anterior da pasta durante o governo Jair Bolsonaro ainda não foram aplicadas, mas serão disponibilizadas ao público nesta nova campanha. Em fevereiro, a Anvisa prorrogou a liberação do imunizante por mais 6 meses, exclusivamente para uso pelo Ministério da Saúde. A vacina fabricada na Dinamarca será aplicada antes ou depois da exposição ao vírus em público-alvo determinado. O que a gente precisa saber sobre esse momento da monkeypox, Joseli? O público-alvo que vai receber esses imunizantes, até porque não são muitos. Uhum. E por que isso tudo sobrou da gestão anterior, da gestão Jair Bolsonaro, e ficou para aplicação somente agora? Bom, de novo, nós temos que falar das desarticulações das políticas públicas. Então, naquele momento que a gente teve um surto de monkeypox, foram pedidas 50 mil doses de vacinas. Até a informação que eu tenho, chegaram 20 mil doses aqui, 20% das doses, né? Cerca de 10 mil doses. Elas foram destinadas a um estudo que era para os pacientes que eram candidatos a ter contato com o vírus da monkeypox. Com a diminuição dos casos, esse estudo mudou para ofertar essas vacinas para os pacientes, para os contatos dos pacientes. Isso consumiu 2, 3 mil doses, e essas vacinas estão chegando perto do vencimento e precisa ir para a população que, de fato, precisa dessas vacinas. Que população é essa? Então, foi elegido nesse momento os pacientes que portadores de HIV e os profissionais de saúde. Então, o que a gente vê é uma desarticulação do Ministério da Saúde, porque somos um país de cobertor curto, compramos as doses, mas as doses não foram aplicadas. No caso da monkeypox, que a Organização Mundial de Saúde fez um alerta de saúde pública e depois, nos países que não são endêmicos, teve uma redução do número de casos, se perdeu um pouco o foco nisso. Mas a política pública tem que ser diagnóstico rápido, tratamento e vacinação dos suscetíveis. Se a gente não voltar a ter essa articulação para a saúde pública, a gente vai perder vacina de Covid, a gente vai fazer vacina de pólio, a gente vai perder todas as vacinas, porque a saúde só funciona articulada plenamente. Nós tivemos 10 mil casos aqui no Brasil, quase 11 mil casos. Então, o Brasil, por alguns momentos, foi o segundo país de maior importância em termos de número de casos. Então, a articulação de uma política pública que é diagnóstico rápido, tratamento adequado, com uma medicação muito específica e vacinação dos suscetíveis, é o que nós precisamos, né? Para a gente falar de um aspecto importante também, Joseli, eu tive o cuidado aqui de falar monkeypox, porque essa é a orientação, né? Das autoridades de saúde, para que não se diga varíola dos macacos, em razão dos casos de agressão aos animais que a gente observou em um determinado momento, porque a população muitas vezes passa a pensar que o
o macaco é o transmissor, e ele não é o transmissor, ele é a vítima, como nós. Essa dificuldade de nomenclatura, em alguns momentos monkeypox, em outros momentos mpox, em outros momentos varíola dos macacos, isso acaba confundindo até a população, ou não? Qual é a sua avaliação? Não sei se é confundindo a população, mas é um estigma, né? Fica um pouco estigmatizado. Então, a população, meu marido mesmo jornalista, ele fala assim, é um absurdo vocês falarem monkeypox, tem que ter um termo em português para monkeypox. A melhor tradução seria a varíola dos macacos, que daí você tem o estigma dos macacos. E agora, com essa questão que a Organização Mundial de Saúde renomeou para mpox, que a gente também não tem uma boa tradução, então, termos médicos são muito difíceis de serem adotados. Então, o que acaba funcionando é o uso comum e corrente, que a população brasileira vai optar por falar varíola dos macacos por falta de um termo melhor, que é mais fácil. Para falar de números, Joseli, entre 2 de junho do ano passado e 18 de fevereiro agora, o país registrou, o Brasil, né? 10.301 casos confirmados de monkeypox, 15 mortes confirmadas nesse período. Como é que você avalia esses dados? Ela é uma doença bastante incômoda para o paciente. Então, o paciente procura o serviço médico. Quais são as dúvidas que a gente tem? Se todos os serviços médicos estavam adequados para fazer o diagnóstico. Então, a Anvisa tinha 2 testes aprovados para fazer esse diagnóstico. Então, de novo, você teve que fazer uma articulação de treinar o pessoal da saúde básica para identificar os primeiros sintomas, para dar as primeiras orientações. O que se mostrou é que no mundo todo a gente teve um surto, um aumento do número de casos fora dos países endêmicos e depois uma queda significativa de número de casos, mas não desapareceu ainda. Então, a gente tem que ter os sistemas de alerta sanitária, ela é uma doença de comunicação compulsória pelo Ministério da Saúde, para que um aumento do número de casos regionalizados, muitas vezes a identificação desse surto é muito importante para o controle de saúde pública. E, eventualmente, redefinir quem que tem que receber essa vacina e ter acesso rápido ao tratamento. Joseli, eu já fiz essa pergunta em outras ocasiões aqui no Gente que Fala, geralmente para médicos, né? Mas a partir da sua área imunogenética, a sua avaliação sobre o seguinte: aquela vacina da varíola que, né, tomamos há décadas atrás, a gente tem ouvido aí diversos especialistas a respeito disso para entender as opiniões. Aquela vacina da varíola, ela serve para alguma coisa em relação ao monkeypox? Talvez. Mas você tem que lembrar que nós só temos uma população, que eu não estou segura agora se é acima de 50 anos ou de 60 anos, que foi vacinada. A população mais jovem não foi vacinada. Se você olhar hoje os casos de monkeypox, eles são predominantemente masculinos e a faixa etária até 40 anos. Então, será que eu tenho esta população mais jovem como o maior número de casos, porque elas não estão com resquício de proteção daquela vacina original, ou porque eu estou falando de uma doença de contato íntimo, de disseminação mais fácil na população de homens que se relacionam com homens. Então, esses estudos ainda não estão feitos de forma conclusiva, né? Então, você tem a vigilância epidemiológica, mas a gente não tem conclusão para isso ainda. Vamos aqui para mais um tema no programa Gente que Fala, faltando 27 minutos para 13h. O presidente Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente o segundo pacote com joias sauditas que entraram ilegalmente no Brasil. É o que atesta o documento oficial emitido no dia em que o pacote chegou à residência oficial do Palácio da Alvorada. Em um dos campos do recibo consta a pergunta se o pacote foi visualizado pelo presidente. Em seguida, um X marca a opção sim. Quem assina o recibo é o funcionário Rodrigo Carlos dos Santos, às 15h50 do dia 29 de novembro de 2022, um mês antes de Bolsonaro sair do Brasil rumo aos Estados Unidos. Joseli, agora teve também, né, aquele cheirinho de jeitinho brasileiro ali na hora de passar pela alfândega, né, mochila nas costas, vamos ver o que dá, será que vão parar? Será que não vão? Se pararem, o que a gente vai dizer? Dá carteirada, não dá? Não tem esse cheirinho de... Vamos tentar, vamos ver o jeitinho brasileiro. O que fica para mim disso, assim, que bom que a gente tem funcionários públicos íntegros que são os que tiveram lá na ponta, né, e que tiveram uma postura
bastante correta. Nos 2 episódios que a gente viu na televisão, foi bastante interessante, né? Então, teve essa coisa do jeitinho, não tenho dúvida, e um jeitinho, 3 jeitinhos, 4 jeitinhos, porque por mais de uma tentativa de resolver isso sem a forma de juntar o documento tal com o papel tal com o documento tal, como nós, pessoas normais e comuns, fazemos. E o que fica para mim aí nós temos a transparência, a integridade desses funcionários públicos. Quantos outros casos desses não podem ter tidos e que a gente não conseguirá documentar, não conseguir ir atrás? Então, eu acho que isso, quando a gente fala de moralidade, então, a moralidade e a integridade definem o perfil de uma pessoa. E o que me preocupa, assim, este é um fato, e outros fatos desse a gente não vai conseguir identificar, documentar e tomar as ações necessárias, né? Mas eu realmente parabenizo os profissionais da ponta que foram capazes de identificar uma situação dessa. Os profissionais da ponta, esse aspecto, porque o assessor do então ministro Bento Albuquerque, agora pelos áudios que foram revelados, ele diz assim, que o ministro não estava, né? E aí ele teve que voltar para tentar dar uma solução ali. E aí o assessor falou para os funcionários da Receita, olha, ele vai voltar e acho que ele vai ligar para o diretor da Receita Federal. É aí que ficou aquele chinho, ele vai ligar para o diretor e a gente vai ver o que acontece, né? Essa foi a impressão que deu. E ali a postura íntegra e honesta dos funcionários da Receita, aquilo foi fundamental. A carteirada, né? Que a gente sabe que isso é uma prática comum e corrente aqui, né? E realmente, o positivo desse episódio é que a gente pode confiar, quer dizer, uma coisa do funcionalismo público e tal, mas temos pessoas íntegras trabalhando nas posições-chave. Acho isso bem importante também. Faltando 15 minutos para 13h, a gente vai seguir para o próximo tema aqui, para análise de vocês. Um efetivo de 200 agentes da Polícia Federal vasculha endereços em 12 estados e também no Distrito Federal desde a terça-feira para investigar a suposta quadrilha que teria fraudado mais de 10 mil contas do auxílio emergencial, embolsando cerca de 50 milhões de reais. A ofensiva, batizada de Apateones, que significa fraudadores em grego, cumpre 47 ordens de busca e apreensão, além de 2 mandados de prisão preventiva. A Justiça Federal ainda determinou o bloqueio de bens e valores encontrados em nome de 37 investigados. A ofensiva apura crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa. Joseli, o que esse episódio nos revela? A gente acabando aqui de falar do jeitinho brasileiro, né, dessas coisas. Bom, eu acho que deixo sempre um pouco triste isso, porque a falta de confiabilidade que isto reflete no sistema, né? Então, gostaria de ter uma possibilidade de um sistema infraudável, entendeu? Que tivesse todos os cheques possíveis, atendesse a população mais carente, mais básica e não fosse passível de fraude. Mas estamos na era digital e isso não é simples. 7 minutos para 13h, a gente não tem muito tempo, porque, olha, são 2 perguntas para cada uma de vocês, da nossa audiência aqui, então vamos a elas. Joseli, você está falando, então eu vou com você. A Fernanda Franklin, aqui pela UTV, quer saber o seguinte, os testes rápidos, como os para Covid, que agora temos nas farmácias, são uma tendência também para outras doenças? São sim, seguramente. Então, a gente sempre tem hoje, no contexto da Anvisa, para aprovação de um teste rápido, ele tem que estar num contexto de saúde pública. Então, por exemplo, agora a gente já tem hoje o de HIV e o de Covid, a gente deve começar um trabalho junto com a CBDL também para aprovação de um teste para hepatite C. Os Estados Unidos aprovou recentemente um teste que é influenza e Covid, que é super importante, porque pensa hoje, eu estou com sintoma gripal, eu testo Covid e dá negativo, mas eu tenho influenza e eu não testei por um teste rápido. Então, essa é uma tendência e eu acho que traz uma facilidade para o diagnóstico próximo do paciente muito interessante. Outra pergunta aqui, Joseli, qual a importância da imunogenética na área de transplantes? Quem está aqui perguntando é a Adriana Souza. Bom, é fundamental, esta é a minha formação, eu posso ficar 3 horas aqui conversando com vocês, mas vamos reduzir. Na verdade, a imunogenética é o que vai te dar
a chance do êxito do transplante, que é a compatibilidade entre duas pessoas. Então, no âmbito daquilo que a gente conhece, por exemplo, transplante de rins dentro da família, é mais próximo. Se eu tenho que recorrer a um banco de medula, por exemplo, com um transplante de medula óssea, uma compatibilidade genética é fundamental para o sucesso do transplante com doses mais suportáveis de imunossupressores. Joseli, sua despedida. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Hoje foi especialmente divertido, assim, né? E sempre me traz essa possibilidade do contato com o público, né? As questões que vêm, como as pessoas estão interesses diversos, assim, pontuais do conhecimento. Então, esse programa é uma oportunidade de levar esse tipo de conhecimento, às vezes, assim, mais técnico para a população em geral. Acho bem interessante. Obrigada pelo convite, até a próxima. Obrigado pela presença de vocês todas nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo aqui pela UTV, 1 hora, 1 minuto, uma boa tarde a todos. Tchau, até amanhã.